Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então, vamos para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos estar falando sobre reformas religiosas. É a unidade 2 da apostila, ou reforma protestante também, como ela é conhecida, né? Como é chamada reforma religiosa ou reforma protestante. A contra-reforma, nós vamos só estar falando na próxima aula. O processo de reformas religiosas teve início no século XVI e podemos destacar como causas dessas reformas os abusos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança na visão do mundo, né, que era fruto do pensamento renascentista, que falamos na última aula. Até o século XVI, na Europa Central, né, e Ocidental, a Igreja Católica ela conseguiu manter a unidade religiosa. Só que essa situação mudou com a reforma religiosa, que aconteceu em virtude de múltiplos fatores, como a perda de prestígio da Igreja Católica, os movimentos de perseguição e punição por parte da Igreja, né? E o aumento também do poder dos reis, o que gerou conflitos de poderes, como disputa de territórios, entre outros. A reforma, ela foi considerada uma das mais importantes, um dos mais importantes movimentos religiosos dentro do cristianismo. Sua principal consequência foi a ruptura da unidade cristã na Europa Ocidental e a criação, né, do lado da Igreja Católica, surgiu também assim umas novas igrejas cristãs, como a Igreja Luterana, que nós vamos ainda falar sobre isso, e a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana. A Igreja Católica ela enfrentava uma crise interna devido a críticas pelo luxo excessivo. Além da prática do nepotismo, né, isto é, destinação dos cargos eclesiásticos aparentes, parte do clero vivia ostentando riquezas, enquanto a população tinha o mínimo para sobreviver. E a igreja, ela vendia os cargos eclesiásticos para as pessoas que poderiam comprá-los, sem exigir que os interessados estivessem ligados aos princípios e os fundamentos do cristianismo. E os críticos da igreja começaram a acusar que muitos bispos nunca haviam pisado em seus bispados, mas cobravam dízimos e impostos, e além de receber, né, as rendas de indulgências. E essas questões levaram o Vaticano a perder a sua credibilidade. Então, tiveram várias causas para essa reforma, né? Por exemplo, em 1517, o Papa Leão X, ele decidiu erguer uma Basília de São Pedro e cobrir as despesas utilizando a venda de indulgências. Elas consistiam em quê? Em um mecanismo onde o Papa dava ao crente um documento, graça e perdão dos seus pecados. Em troca, esse católico ele pagava em dinheiro pelo esse documento de perdão dos seus pecados. E essas práticas começaram a causar um descontentamento entre os cristãos, incluindo também os humanistas, né, e numerosos membros do clero. Então, começou a ocorrer o desenvolvimento do comércio da burguesia, porque a igreja ela era contra a acumulação de riquezas. E os burgueses desejavam que a igreja aprovasse a obtenção de lucro. Outro fator também, a formação dos estados nacionais. Começou a acontecer nesse período também, que nós ainda vamos falar sobre o absolutismo, né? Que muitos reis vão começar a apoiar essa reforma, porque eles vão querer ter o poder absoluto, né? E não o poder com intromissão do clero, da Igreja Católica. Nesse período também vai estar acontecendo, ocorreu mais ou menos, né? O Renascimento, foi o que nós falamos na última aula. E o Renascimento, ele vem com a ideia, né, de Santo Agostinho, que a salvação tem que ser pela fé, e que ele defende também a ideia humanista,
a ideia do ser humano se valorizar mais a sua razão. E ocorre com um dos fatos, podemos dizer assim, o principal, além desses três, que foi a crise na Igreja católica, né? Que ela era apegada aos bens materiais. Então, a igreja, gente, isso estamos se referindo à igreja católica no passado, tá bom? Então, a igreja, ela recorria a práticas abusivas, como a simonia, né? Que é tipo assim, vender objetos religiosos, a vendas de cargos eclesiásticos, a venda de indulgências, que a gente falou agora, que eles venderam também quando construíram a Basílica, né, de São Pedro. E essas indulgências, o que é indulgências? Tá se referindo, você vai pagar, né? Você vai estar recebendo um documento e dizendo que você está sendo perdoado pelos seus pecados. Martim Lutero. Então, esse movimento, né, de reforma religiosa, que é também chamado de reforma protestante, ele foi iniciado por quem? Por esse carinha aí, por Martinho Lutero. Entre 1483 a 1546. Ele era um monge agostiniano que é influenciado pelas ideias de São Paulo, São Agostinho e Erasmus de Roterdã, né? Ele questionava as ações da Igreja Católica. Ele era, podemos dizer assim, um monge, ele era ele era teólogo, estudioso da Bíblia e também era um professor da Universidade de Wittenberg. E com base, né, na ideia de que somente a fé em Deus assegurava uma graça divina e a salvação individual, Lutero ele rejeitou, né, o poder do Papa e a ideia de que o perdão poderia ser comprado. Para tornar pública a sua posição, ele fixou, né, em 1517, na porta da igreja de Wittenberg, né, Wittenberg, na Alemanha, com as suas 95 teses sobre a Igreja Católica. E algumas das regras que fundamentavam essas teses eram que era a salvação que deveria acontecer apenas devido à fé, e não o desempenho das obras ou pela compra de indulgências. E cada pessoa, ela podia interpretar a Bíblia livremente, né? E a única fonte de verdade era a Bíblia e o batismo e a Eucaristia, que eram os verdadeiros sacramentos. E o papado não era uma instituição criada por Jesus Cristo. E não era necessário adorar as virgens ou os santos. E que o purgatório não existia. E em suas 95 teses, Lutero ele defendeu a fé cristã como um elemento essencial da religião. E, portanto, ele se opôs de modo da Igreja Católica de conduzir o pensamento e as ações na Idade Média. Como a gente estava falando, né, das 95 teses de Lutero, que ele defendia a fé cristã, né? Então, o Papa Leão X, ele tentou convencer o Lutero a retirar essas 95 teses dele, mas Lutero não as retirou, e por isso ele foi banido e os seus escritos foram censurados. E o imperador católico, né, que era Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, ele convocou uma assembleia e Lutero não quis retratar o que levou a assembleia a considerá-lo herege. O que era herege? Herege é aquela pessoa que não crê na fé católica, né? Então, ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica e Lutero ele refugiou-se na Saxônia com a ajuda do teólogo e humanista Filipe. E ele escreveu panfletos, lançou em 1530 com os fundamentos da doutrina luterana, que ficaram conhecidos como Confissão de Augsburgo, né? Não perdoa a professora que eu não sei muito outros idiomas, vocês já sabem? Então, nesse período, Lutero ele estava traduzindo a Bíblia
e de origens, né, em hebraico e grego antigo para a língua alemã, né, que esse movimento anglicano, luterano, vai surgir na Alemanha. Martim Lutero era alemão. Ele era professor de uma universidade alemã. Então, nesse período, ele começa a traduzir a Bíblia do Antigo Testamento, né, para o idioma alemão, que até então era só feita em outro, como que fala, em latim. E a primeira versão do Novo Testamento foi publicada em 1522, uma versão completa do Velho Testamento, dos livros apócrifos, né? Que foi publicada também em 1534. E hoje em dia ele é conhecido como a Bíblia de Lutero. Na Alemanha, o monge Martim Lutero ele era influenciado pela obra de Santo Agostinho, né? Que a salvação tinha que ser pela fé. E ele publicou 95 teses, que eu acabei de falar com vocês. Ele era contra a venda de indulgências e ele rejeitou a hierarquia religiosa. Ele manteve também apenas 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. E que, no caso, a religião católica, ela tem 7 sacramentos, se eu não me engano, até hoje, né? Que é o batismo, a crisma, a Eucaristia, o matrimônio, a penitência, a ordem e unção dos enfermos. E a religião de Lutero só deixou 2 sacramentos, que era o do batismo e Eucaristia, como obrigatório, né? Claro que as pessoas poderiam estar casando, sim, mas só seria obrigado o batismo e a Eucaristia. Como, E o surgimento também, nesse período, vai surgir outras religiões como principais consequências da Reforma Protestante. Vai surgir a Reforma Calvinista na Suíça, liderada por João Calvino, por isso calvinista, no século XVI, que foi um exemplo de influência de Lutero para surgir, que ele se espelhou em Lutero para o surgimento de novas práticas reformistas, né, contra a Igreja Católica. E posteriormente, depois vai ter o anglicanismo, que vai surgir na Inglaterra com Henrique VIII, que vai romper com o catolicismo. Vamos estar falando daqui a pouco disso. Martim Lutero, ele promoveu através de sua reforma uma grande crise na Igreja Católica, que teve seu poder diminuído com o surgimento de outras religiões e o protestantismo, né, portanto, caracterizou os fiéis que não seguiam as doutrinas católicas e que deram continuidade à principal reforma religiosa realizada na Europa. Aí aqui tem a figura, o desenho, né, de algum desses reformadores. Lutero, né, que foi na Alemanha que surgiu a reforma luterana. Calvino, João Calvino, que vai surgir o calvinismo. E depois também vamos estar falando sobre Henrique VIII, na Inglaterra, que é a reforma anglicana. A reforma calvinista, com João Calvino. O calvinismo foi uma das principais religiões surgida, né, em consequência da Reforma Protestante por João Calvino em 1509 a 1564. Ele era um teólogo, defensor das reformas de Lutero, e ele foi perseguido na França, sua terra de origem, e refugiou-se em Basileia, que era na Suíça. Então, o calvinismo ele surgiu na Suíça, onde ele entrou em contato com diversas outras ideias protestantes e sintetizou, né, sua doutrina na obra da Instituição da Religião Cristã, que foi publicada em 1536. E por meio dessa obra, Calvino ele foi reconhecido como o principal líder e porta-voz do protestantismo, né, francês. Meses mais tarde, o reformador suíço Guilherme Farel convenceu Calvino a ajudá-lo na cidade de Gênebra, que acabará, né, de ingressar na reforma. E nessa cidade, os 2 líderes entraram em conflito com as autoridades civis sobre questões eclesiásticas e foram expulsos, né, em 1538. E Calvino ele foi para
Estraburgo, onde ele residia o reformador Martin Bucer, né? E atuou como pastor, professor e escritor. E além de participar também de conferências. E em 1541, ele retornou a Gênebra e assumiu o pastorado da Igreja Reformada e lutou muito contra as autoridades civis e algumas famílias influentes por 14 anos. Fundamentos da doutrina calvinista. O livro sagrado, a Bíblia, né, que é a única fonte de fé. A salvação humana deve ser pela fé em Deus. O sacramento é a Eucaristia e o batismo. E o rito religioso, um culto da língua nacional, né? E ele tomou influência por vários países, da Suíça, Países Baixos, parte da França também, da Inglaterra, da Escócia. Essa doutrina calvinista, por Calvino, João Calvino, foi influenciado pelo protestantismo de Lutero, mas aprofundou mesmo e acabou por romper totalmente com a Igreja Católica. E ele não condenava o empréstimo de dinheiro e juros. Ele ensinava que as pessoas poderiam multiplicar suas riquezas e que ser rico não era pecado. Então, gente, essa outra inovação da doutrina calvinista está no conceito de predestinação. Segundo essa doutrina, é a vontade de Deus que somente algumas pessoas que são escolhidas tenham o direito à salvação. Nesse caso, os sinais favoráveis estariam ligados à condução de uma vida materialmente próspera, ocupada pelo trabalho e afastada das ostentações materiais. Por essas razões, né, o calvinismo ele tornou-se a religião de muitos burgueses. Aqui, ó, esse aqui é João Calvino, né? Nascido dia 10 de junho e morreu dia 27 de maio de 64. Outra religião que surgiu foi a anglicana, que também tinha como livro sagrado a Bíblia, né, a única fonte de fé. A salvação deveria ser pela fé, né, não por indulgências. O sacramento, 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo. E o culto conservado da forma católica, de liturgia, e também ele usava a língua nacional, que era inglês. Por quê? Porque surgiu, né, anglicana, ali mais na região da Inglaterra. E a reforma religiosa na Inglaterra, ela originou-se mais na política, porque o rei, vamos dizer assim, quem surgiu, quem foi o líder, né, quem criou, né, podemos dizer assim, essa religião, foi o rei Henrique VIII, de 1509 a 1547, da dinastia de Tudor. Ele usou o fato de que o Papa ter se recusado a anular o seu casamento com a Catarina de Aragão. E como pretexto para romper com Roma, e por trás dessa razão também, havia interesses do rei, né, e dos grupos sociais de escapar da influência do Papa, que interferia nas questões políticas inglesas e tinha muitos privilégios. Aí, em 1534, através do primeiro ato de supremacia, o parlamento ele instituiu o rei como chefe supremo da igreja na Inglaterra, dando a ele o direito de reprimir heresias e excomungar. E nesse caso, nessa nova igreja nacional, ela vai receber o nome de Igreja Anglicana de Henrique VIII. E por meio dessa estratégia política, né, as terras da Igreja Católica, elas foram confiscadas pelo Estado, e a Igreja Anglicana rompeu todos os laços com ela. E o rei passou a nomear os bispos. E a nobreza apoiou o Henrique, pois assim ele pôde se apossar das terras, dos bens da Igreja Católica, e já grande parte da burguesia também desejava um culto simples, com baixos custos, e acabou aderindo ao calvinismo. Lembra que eu falei
Esse aqui é o Henrique, esse de chapéu. Que Henrique, ele usou também como motivo pelo Papa não ter dado a separação dele. Então parte assim, do título de Henrique VIII foi por sua cruel saga, que se submeteu por suas 6 esposas. Apenas 3 delas foram reconhecidas pela lei e algumas ele foi decapitando como forma de divórcio. A primeira esposa dele foi Catarina Aragão. A relação durou 23 anos, dizem que foi por amor no início, né? Rendeu uma filha chamada Mary. Após esse tempo, sem que tivesse um filho homem, Henrique foi até o Papa, alegando que o casamento, né, deveria ser inválido. Por quê? Ele exigiu a anulação, só que essa anulação acabou nunca sendo concedida. Então, Henrique, ele deixou Catarina e casou-se com Ana Bolena, a segunda aqui, que era sua amante. E Ana, ela tornou-se uma figura muito importante da igreja da Inglaterra. Ela sofria fortes represálias de Roma, né? E também não conseguiu gerar um herdeiro homem como sucessor. E rapidamente, Henrique VIII perdeu o interesse por Ana Bolena. Ele divorciou-se dela e decapitou-se com a acusação de adultério. Ele, no caso, mandou arrancar a cabeça dela, né? Aí a terceira esposa foi a Jane. 10 dias depois da morte de Ana, Henrique já estava casado com uma das suas damas, a Jane. Muitos acreditavam, né, que ele já tinha um caso com ela durante o segundo casamento do rei. Diferente das esposas anteriores, Jane conseguiu gerar um filho homem. Porém, complicações no parto, né, fizeram que ela morresse 12 dias após o nascimento da criança. E Jane foi a única esposa de Henrique a ter um enterro próprio de uma rainha. Depois disso, ele teve a quarta esposa, Ana de Chaves, que era uma princesa alemã, casada por 6 meses com Henrique VIII, né? De maneira não oficial. Por quê? Porque ela já era casada com outro nobre inglês. E acabou, né, sendo acusado por anulação do casamento, por ela já ser casada. Depois disso, ele teve a quinta esposa, que foi Catherine. A Catherine, nesse período, o Henrique, ele tinha 49 anos quando ele casou-se novamente. Mas a Catherine, ela só tinha 16 anos. E seu casamento ele foi curto, durou apenas 1 ano. Pois Catherine, ela foi acusada de adultério e acabou, né, tendo a sua condenação e foi decapitada também. E por último, ele casou com a Catarina Parham, né, que foi a última esposa de Henrique VIII, que teve um papel muito importante na restauração da ordem da corte britânica. Henrique chegou a declará-la como sucessora do trono quando o rei foi para a guerra. E quando o rei morreu, ela recebeu o título de rainha viúva. E é isso, gente. No caso, esse tema é um tema fácil, não é um tema difícil para entender, né? E na próxima aula nós vamos estar falando sobre a Contra-Reforma da Igreja Católica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar chamando a professora no privado, tá bom? E é isso. Beijo, tchau!